E aí, povos e povas? Estamos aguardando o reverendo Jonatas entrar para a gente poder convidá-lo. Olá, dá para ouvir aí? Estão ouvindo bem a gente? Como é que tá a transmissão? Estamos juntos? Maravilha, maravilha. Então, mais alguns minutos, segundos, mais alguns segundos a gente começa a nem tu, nem eu, mas nós. Ó quem chegou aí. Acabou de entrar aqui o. Reverendo Jonatas Abdias está conosco. Já passasse. É? Aqui. Aqui. Tá de olho. Opa, E aí, Olá! reverendo? tudo bom? Tá de cabelinho cortado? Quem cortou seu cabelo? Minha esposa. Rapaz, eu preciso falar com a minha para ver se ela corta o meu cabelo, viu? Porque a situação tá complicada. E aí, tudo bem por aí? Graças a Deus, sobrevivendo na quarentena. Deixa eu achar um lugarzinho aqui bom para colocar esse celular. Ache, por favor, que eu tô ficando tonto. E eu não trouxe o saquinho para vomitar. Pronto aí, ó. Tem uma pessoa dizendo aqui que o pastor Rodrigo obrigou a esposa também a cortar o cabelo dele. Que no caso foi ela, né? É ela que está dizendo isso, é uma acusação grave. Vamos levar o conselho. Excelente. Jonathan, você está ouvindo bem a gente? Tô perfeitamente. E vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo muito bem você. Muito bem. Joia. Para os que não conhecem, o reverendo Jonatas Abdias, amigo, querido nosso, terminou há dois anos, já completou 2 anos da formatura do PhD. Agora travou. É, deu uma travadinha dentro Da formatura, ele ouviu? Ele está vai pensando. completar agora em maio. Foi em maio, 1 ano e meio, então. É, 1 ano e meio terminou o PhD em aconselhamento bíblico, lá na África do Sul. Jonathan, eu acho que para facilitar para aquelas pessoas da nossa igreja que não te conhecem, passa um rápido histórico seu aí, um currículo, não só acadêmico, mas ajuda o pessoal também a saber que você também pastoreia a igreja. tá certo. Bom, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque cortou um pouquinho. Então, Estão, tá joia. Eu sou ministro presbiteriano há uns 16, 17 anos. não parece, né? Mas o Jonathan já está com seus 65, é? Horrível. Ixi, Pois é, fui fazer as contas esses dias, me assustei. Eu sou, eu sou, como é que eu posso dizer? Eu estou na área do aconselhamento aí há um pouco mais de uma década, talvez uma década e meia, que eu não comecei de bate-pronto, né? Minha primeira igreja foi no interior de São Paulo, primeiro lugar onde eu servi como pastor, depois vim mais aqui para a região ao redor de São Paulo, depois entrei no JMC para ser professor, que foi um DEMIN,
um doutorado em ministério. Eu não dei continuidade porque no meio do processo eu entrei no Mackenzie, depois apareceu a oportunidade de fazer um PhD na África do Sul, eu queria uma coisa mais acadêmica, e aí eu migrei do DEMIN para o PhD e fui para a África do Sul, ficamos lá eu e minha família por 3 anos. Desde que eu voltei, eu estou como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Paulistana e atualmente estamos plantando uma igreja. Já esse ano a gente completa 1 ano de trabalho e atualmente, então, portanto, eu sou pastor da igreja, da nova igreja, né? Nosso nome veio depois de 1 ano de existência e hoje nós Demorou. temos um nome para chamar de nosso. E demorou. E somos da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Estaremos em algum lugar na Zona Sul, porque quando estávamos para sair das reuniões nos lares para irmos para um local físico, Deus chamou à existência o coronavírus. Então, nós não temos um local ainda, mas já temos escolhido. Eu ainda não decorei o endereço, mas vocês têm que ter paciência. Demorou 1 ano para a gente ter um nome, não é? Então, uma hora eu O decoro o local, endereço lá. então, sem dúvida. Nós, Sem nós dúvida. vivemos na Mas é uma prática esse alegria, negócio de que Jonatas. igreja são pessoas, viu? Com certeza. Jonatas, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Nós estamos usando o nosso canal da igreja, do Instagram, mas, na verdade, essa programação ela tem um foco específico para adolescentes. Ainda que pelas pessoas que estão presentes aí, temos bem mais pessoas do que adolescentes da nossa igreja. Em todo caso, é só para lembrar que dentro da nossa conversa, nós temos aí uma gama de grupos e pessoas bem ampla e bem diversificada. Esse evento da igreja, nem tu nem eu, alguma coisa dos adolescentes que já tem acontecido tem uns 3 anos, 3 ou 4 anos, que um evento que acontece mais ou menos uma vez por semestre. Entre 1 e 2 vezes por semestre. A depender dos temas que surgem. Então são temas e a coisa basicamente tem uma exposição e depois abre-se para perguntas. Então a proposta nossa hoje é deixar você falar a partir desse tema da ansiedade. Nós vamos colocar algumas perguntas iniciais, mas aí depois a gente entra com perguntas feitas ao vivo e a cores do pessoal. Você está acompanhando bem a gente? Tô sim, só tô mudando aqui porque eu tô achando que eu tô muito escuro. Vocês estão muito bonitinhos. Mas aí isso é uma questão daquilo que Deus determinou antes dos séculos. Toma vergonha, rapaz. Não é alguma coisa Sabe o que que você vai maquiou? resolver agora. Sabe o que você maquiou? Foi. Mas então a gente vai começar. Agora tem a Pois não. presença de outro reverendo Jonatas. Agora é o Jonatas Miranda, que está dizendo que é vaidade tudo isso aí. Pois é, Jonatas. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, já dizia o pregador. Ele fala isso porque ele é bonito. Então eu vou deixar o Rodrigo conduzir aqui inicialmente algumas perguntas para a gente dar uma esquentada e daí depois a gente abre também para as perguntas do pessoal. Então eu já peço para o pessoal que está nos assistindo, diante daquilo que o reverendo Jonatas vai falando, você já vai preparando sua pergunta. Não faz ela agora. Espera um pouquinho para a gente poder visualizar e não perder o timing da sua pergunta, tá bom? Então segura os dedos e a gente começa aí. Reverendo, Pois não. essa é uma pergunta que surge muito, tanto por pessoas que desconhecem o assunto ansiedade, tanto por preconceito também, a gente sabe disso, né? E muita gente pergunta se ansiedade, né, é pecado. Pois não. E se questiona em relação a isso, né? Ok, vamos lá.
Acho que existem várias formas de você definir a ansiedade. Então, eu gostaria de dar essa resposta com a liberdade de quem é livre, mas no nosso mundo, se você responde de bate-pronto, nem sempre a pessoa está aberta para ouvir o que vem depois. Então, deixa eu ganhando terreno para responder essa pergunta. Lá no finalzinho eu vou dizer o que eu acredito que seja. Mas sim, existem várias formas de você definir isso. E depois do surgimento de um livro em específico que reúne toda a gama de problemas mentais, psicológicos e psiquiátricos que alguém pode ter, é um catálogo de doenças mentais, que inclusive recebe o nome de Manual de Diagnóstico, dependendo da versão que se use, alguns no Brasil já usam a versão mais moderna, que é a sua 5ª edição, ainda que ela seja o 6º livro publicado, e na versão anterior não era muito diferente. Você tem pelo menos aí de 12 a 13 maneiras diferentes de entender a depressão. A depressão não, a ansiedade. A ansiedade, ela já foi o mal do século passado, perdeu o trono do nosso século para a depressão. E é um negócio difícil de explicar, até como você se sente, porque a ansiedade carrega conceito em si mesmo. A gente tem que procurar, como crente, definir as coisas do jeito como Deus as define em sua palavra. Então, a pergunta que a gente deve fazer é como Deus define a ansiedade na Bíblia, né? A palavra ansiedade vai aparecer na Bíblia, pelo menos na nossa tradução em português. Me parece que todos os 12 ou 13 problemas listados na ansiedade aparecem na Bíblia sob outros nomes aqui e ali. Mas se a gente pegar pelo menos 2 textos, o de Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus explica como a gente deve reagir frente à ansiedade, e pegar o texto de Paulo aos Filipenses, então acho que a conclusão mais tranquila, mais humilde, mais bíblica que a gente pode chegar é que ansiedade é pecado. Se eu estivesse pregando, eu não tomaria todo esse cuidado de dizer que ansiedade é pecado, eu provavelmente estaria falando bem alto, batendo com a mão na Bíblia e dizendo que ansiedade é pecado. Porque dentro da igreja, a gente define as coisas biblicamente e com este filtro a gente vai ler a realidade. Então, quando as pessoas dizem que ansiedade é doença, elas querem uma série de coisas que decorrem dessa definição. Mas a principal, e eu acho que é o grande momentum quando a gente define biblicamente ansiedade, é que ao definir ansiedade como Jesus define, como pecado, nós temos uma boa notícia para esse final de semana. Nós vamos comemorar o final de semana onde Cristo resolveu esse problema. Porque se é um pecado, Jesus resolveu pecados na cruz. Se não for, então não há esperança em Cristo para esse problema. Tá? Ainda que seja uma doença física, ou fosse no caso, haveria outras formas de se abordar isso. Mas em se tratando de ansiedade, eu acho que a gente não devia temer dizer que é pecado, não. Ajuda um pouco mais para aqueles que estão te assistindo agora e que estão bem embebidos dentro desses conceitos mais da psicologia mesmo, que você mencionou a partir, inclusive, do manual. Como é que a Bíblia define ansiedade? Tenta, pelo menos, nos ajudar a perceber quais seriam os ingredientes que compõem essa ansiedade no nosso coração e que, portanto, levam ao que você disse ser pecado, não só você, mas a Escritura. Ok. Você deve ter um monte de universitário aí, e nos assistindo devem haver um monte de universitários de outros lugares, inclusive estudantes de psicologia.
Eu tenho a impressão de que Jesus, isso é um recado para eles, eu tenho a impressão de que Jesus, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele está se referindo ao transtorno de ansiedade generalizada, que é a ansiedade por qualquer coisa. Mas se a gente pegar, por exemplo, esse trecho como o nosso texto básico, não andeis ansiosos de coisa alguma, ansiedade é uma tentativa frustrante de controlar um futuro incontrolável. Ansiedade é aquele momento em que eu me percebo incapaz de controlar os eventos à minha volta. A ansiedade é descrita como uma sensação de inquietação. Essas palavras aparecem na Bíblia: aquietai-vos, inquietude. A palpitação no coração não aparece na Bíblia, mas a expressão agitado no espírito aparece bastante. Então, quando você está inquieto, irritadiço e teme porque não consegue controlar as variáveis do seu ambiente ou das situações a que você vai ser colocado ou vai ser submetido, voluntário ou involuntariamente, sair de casa, não é? Você fica ansioso porque vai fazer uma viagem, ansioso porque a data que você está esperando não chegou, você fica inquieto, perde o sono, não é? Por coisa boa e por coisa ruim, especialmente com a ideia de que no futuro próximo, porque geralmente futuro muito distante a gente meio que desencana, mas no futuro próximo acontece alguma coisa que você gostaria de ter maior controle, e se você desejar muito esse controle e perceber que não tem, você se sente desconfortável consigo mesmo. Então, ansiedade seria esse sentimento de expectativa sem esperança de um futuro próximo. Essa última definição que eu acabei de dar para vocês é uma definição recente. Eu dei todas as maneiras como a gente tem entendido historicamente dentro do aconselhamento bíblico, mas eu defino dentro do aconselhamento redentivo que ansiedade é expectativa sem esperança. Porque, para mim, esperança é uma palavra-chave para tirar do nosso coração a ansiedade. Então, quando eu tenho uma expectativa sem esperança de um futuro próximo, sobre o qual eu não tenho controle, eu estou sofrendo debaixo da ansiedade. Não sei se me fiz claro. Aperta mais. Se eu não ficar claro, pede mais que a gente vai tentando chegar lá. Reverendo, por que ansiedade e soberania de Deus, né, estão tão ligados e por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com isso? Muitas vezes a pessoa entende o que é ansiedade, mas ela tem dificuldade em aplicar a soberania. Se Deus é soberano, se Ele tem cuidado de mim, se Ele tem cuidado do meu coração, porque eu ainda continuo, muitas vezes, me entregando a essas crises, por exemplo? Bom, é porque normalmente, dentro do cristianismo, a ansiedade é definida como falta de confiança em Deus. Tá? Então, acreditar que Deus é soberano deveria ser uma vacina contra a ansiedade. Mas, por algum motivo, o século XX, do 19 para o 20, ele falhou em fazer a nossa teologia tocar a estrada, descer para o chão de fábrica. Nós somos bons teoricamente e péssimos praticamente. Então, o que acontece é que eu creio na teoria, mas na prática a teoria é outra. Ou seja, eu entendo mentalmente a doutrina da soberania de Deus, eu compreendo ela teórico-teologicamente, mas eu tenho dificuldades de perceber isso na prática. Então, a acusação mais chapada, mais comum que a gente tem, é que se trata de falta de confiança. Você não está confiando no Deus soberano que diz crer. Acontece que eu só confio em quem eu tenho esperança de que vá me fazer aquilo que eu estou antevendo. Confiança e esperança são termos que
se esticados, abraçam um ao outro. Então, se você pensar que os termos podem ser elásticos, ansiedade é o contrário de esperança, desesperança é um subproduto da ansiedade e confiança em Deus deveria ser o antídoto. Mas como confiar em alguém que eu não tenho experiência, eu não tenho convívio, eu não tenho intimidade? E eu faço isso com base em um texto bíblico que conecta essas coisas com... E geralmente a gente pensa nele só teologicamente, que é Romanos capítulo 5, né? Onde ele conecta experiência com esperança. E experiência, esperança com perseverança. Então, confiar deveria ser um termo que resume o quadro completo. Por isso que a gente fala falta confiança. Porque o que é confiar? Confiar é perseverar na esperança que gera experiência. Eu confio nessa pessoa, eu espero que ela vá me ajudar, então eu descanso nesse processo. Entretanto, se a gente taxativamente disser que se trata de alguém que não confia em Deus, simplesmente, eu torno o fardo da pessoa muito, muito mais pesado. Você tem uma pessoa que já está sofrendo, ela tem dificuldades, ela ama o Senhor e ela está sofrendo com ansiedade. E você diz assim, olha, seu problema não é um pecado, não é dois, viu? Você é ansioso e desconfiado. Eu prefiro abordar a questão do outro ângulo. Não que não seja desconfiança, mas se você não tem intimidade com este ser que você desconfiar, você não tem a experiência da esperança. Então eu trabalho no sentido de gerar esperança de glória, que gera essa experiência e faz com que a pessoa perceba que Deus é confiável. É óbvio que ele é confiável, ele já provou, ele não precisa de mais provas. Todas elas estão na Bíblia. E isso eu digo porque quando pediram para Jesus mostrar o seu poder, faz aí um Mr. M para a gente acreditar no Senhor, ele falou assim, todos os sinais de que vocês precisam para confiar em mim, já foram dados em Jonas. Ou seja, se vocês tivessem alimentado aquela esperança e perseverado nessa experiência, hoje vocês confiariam em mim. Então, são temas que geralmente a gente não conecta, mas quando a gente vai para as Escrituras, eles estão todos juntos. A imagem que eu tenho na cabeça é que o trem da confiança tem vários vagões. E o vagão, carro-chefe do trem da confiança é a esperança. Eu acho que, eu não sei se isso está atrelado, e aí eu queria que você comentasse, que essa desesperança associada, portanto, à desconfiança, ela pode estar atrelada de alguma maneira à confusão entre desejo e necessidade. Aquilo que eu desejo da parte de Deus e aquilo que realmente eu preciso e que Deus me dá. E essa confusão termina me trazendo um resultado de desconfiança. Como é que você vê esse relacionamento entre o desejo e a necessidade? Bom, as duas palavras são ruins se você não entender elas corretamente. Desejos estão no coração, eles podem ser reais ou não, mas a necessidade, ela está, às vezes, fora de nós. Então, você tem necessidades que você não tem necessariamente consciência. Tá? O problema é que, para mim, necessidade e desejo não estão em lados opostos desse espectro. Mas os dois podem estar separados, mas estão do lado errado do rio. Então, tanto desejo quanto necessidade, ou se você me permitir, viver por necessidade e viver pelos desejos, são duas opções erradas. Tá? Pensa em Josué. Escolheis hoje a quem servis. E Josué dá duas opções. E as duas opções estão erradas.
Ele diz, vocês podem adorar os deuses daqui, de Canaã, ou os deuses do Egito. Fiquem à vontade. A opção A, deuses de Canaã. Opção B, deuses do Egito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, entre necessidade e desejo, com o que você fica? Eu fico com a opção C. Porque a opção C, geralmente, isso é uma dica que eu já dei, eu acho que você estava lá na igreja, inclusive, eu expliquei que, na época que eu expliquei, quando o mundo ou as pessoas te derem duas opções, desconfia. Porque geralmente a certa é a terceira que ninguém está falando. Então, existe uma confusão? Existe. Às vezes o que eu quero não é o que eu realmente preciso. Mas Deus não quer que você pense no que você precisa. Então, por exemplo, se você abrir no texto de ansiedade, que é o que eu citei, Mateus 6, 25 em diante, Jesus está dizendo que a gente não deve andar ansioso das coisas que a gente precisa. Uhum. Porque comer, beber e se vestir é basicamente a vida. Ele não está falando de nenhum McDonald's, né? Não, ele não está falando supérfluo, ele não está falando não se preocupe com o McDonald's ou com o Outback ou com coco bambu, vem daí, né? Coco bambu vem do Nordeste. É Natal, né? É Fortaleza. Fortaleza. Eu não sei de onde é, mas eu sei que aquele trem é bom. Mas chegou. É bom, é bom. Aí você pensa assim, não, ele não está falando de firula, ele está falando de arroz e feijão. Ele está falando do básico para viver, ele está falando da cesta básica. E aí ele diz assim, essas coisas vocês necessitam. E o que Jesus diz nesse texto é bastante tocante. Ele diz assim, Deus sabe que necessitais de cada uma delas. Mas ele diz assim, não é para você pensar nisso, porque dessas coisas Deus já está tomando conta. Deus está limpando a mesa da necessidade para a gente poder ter a liberdade de pensar naquilo que não é nossa necessidade. E aí ele diz o que é o reino de Deus. Paulo vai ecoar essas palavras em Colossenses dizendo, pensai nas coisas lá do alto. Uhum. Entre necessidade e desejo, com o que eu fico? Eu não posso ficar com necessidade. Porque necessidade, Deus está dizendo, eu já tomei conta de tudo, eu vou prover, doutrina da providência, eu vou providenciar tudo, eu vou prover, eu sou a base, eu dou aos meus enquanto dormem, então não é para você se preocupar com isso. Mas você tem uma forte tendência, até dentro do aconselhamento cristão, de uma maneira geral, de fazer você pensar conforme a sua necessidade. Você é um copo meio cheio, você é um copo meio vazio, você tem que casar com alguém que supra a necessidade, você tem que saber quais são as suas necessidades, diferencie necessidade de desejos, o que você realmente precisa do que você quer. E, na verdade, é assim, o que você realmente precisa, você nem sabe. Deus está te dando, Deus vai prover, e Deus é tão bom que Ele nunca te dá só o que você precisa. Ele te dá muito mais do que aquilo que você pede ou pensa conforme o seu poder. Efésios 3:20. Então, quando a gente recebe só o que a gente precisa, a gente fala, oh Deus, mas está faltando, o que eu fiz para merecer isso? E a gente começa a ficar chateado. Só o que a gente precisa é muito pouco. E Deus não dá só o que a gente precisa. Vamos combinar que a gente não precisa da metade, a gente não precisa de 2/3 do que a gente tem. Mas Deus é gracioso e nos dá. Então não dá para escolher por aí. Vamos pelo desejo. Desejo é um problema porque a gente não deseja conforme Deus. A gente não deseja os desejos de Deus para nós. Até porque a gente, às vezes, não tem nem acesso a isso. O Isaías diz que ele, Deus, é quem sabe o que ele pensa a nosso respeito, o que ele deseja para nós, e são pensamentos de paz, não de mal. Então a gente nem tem acesso a isso. Então a opção C, que no meu entender resolve a questão de necessidade versus desejo, é expressão. Eu vivo para expressar a glória deste Senhor.
Então eu não vivo nem por necessidade, eu não vivo nem pelos meus desejos. Eu vivo para expressão. Quando eu não vivo por expressão, eu vivo por necessidade. E se eu tenho um coach, eu não vivo por necessidade, eu vivo por desejo. Se eu tenho um conselheiro bíblico, então eu vivo por expressão. Então a minha opção é, você que está nos ouvindo, não viva nem por necessidade, nem por desejo. Porque seja lá qual forem as suas necessidades, consciente delas ou não, Deus provê. Seus desejos, bom, eles podem ser um problema e a gente tem que tratar o coração. Mas a doutrina que limpa ou tira isso da mesa para abrir espaço para uma vida feliz, satisfatória, uma experiência na realidade mais rica, mais abençoada, é a doutrina da expressão de glória. E não é uma novidade, pelo menos não para nós, porque a primeira pergunta do catecismo, que é a única que todo mundo sabe, ela já responde a pergunta, não é? Você foi criado para expressar a glória de Deus e experimentá-la na sua vida. Eu estou aqui trazendo uma nova edição revista e contextualizada. Tem um freestyle isso, hein? Mas isso deixa mais claro a ideia de de gozar e de expressar esta glória. E eu acho que o grande problema é que a gente se preocupa muito com o que não deve. É o que Jesus está condenando lá em Mateus 6, 25 em diante. Tá vendo essas coisas que vocês precisam? Deus já sabe. Tudo isso aqui não é para você se preocupar. E quando você se preocupa, você é como gentio. Então, uma vez eu disse isso numa pregação, e eu vou repetir aqui. Eu não tenho problemas com ímpio ser ansioso. Eu acho que ímpio tem que ser ansioso. Eu acho que crente ser ansioso é um problema. Porque é um problema que Jesus diz, quando vocês fazem assim, vocês fazem como se vocês não tivessem Deus por pai. Tá? Então, se vocês têm Deus por pai, vocês não devem fazer isso. Eu estou me referindo ao verso 32. Se alguém tiver com a Bíblia aberta aí, Mateus 6, verso 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Então, assim, eu entendo, vamos fazer uma referência aqui, que a gente não está falando pelo Instagram só porque a gente está de quarentena, porque a gente está longe também. Mas vamos combinar que está rolando várias dessas lives, vários vídeos, vários cursos de como lidar com ansiedade em tempos de quarentena. Isso aí. E eu não tenho nenhum problema. Vai lá com o seu coach, com o seu profissional da área da psique. Cada um procura o seu pastor. Agora, os crentes deveriam buscar o seu pastor, que é Cristo, porque os gentios procuram resolver sua ansiedade de uma forma, crentes procuram responder de outra. E quando a gente procura beber no coxo do ímpio, a água suja que eles estão bebendo, a gente não tem poder de evangelização nenhum. Então, quando a gente começa a viver uma vida tranquila e fala, cara, apesar de toda essa crise, você está de boa, qual é o seu segredo? Aí você apresenta. Mas não tem segredo nenhum, todo mundo está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, não é nem por necessidade, nem por desejo, mas por expressão de glória. Deus nos criou para isso, e quando a gente esquece disso, a gente se perde. Reverendo, uma outra coisa interessante é a oração, né? Como é que a gente vive a nossa vida cotidiana, como é que a gente tem orado, como é que a gente tem feito a nossa devocional, né? Tem até uma citação do reverendo Ladislau no livro Quem Cuida de Quem Cuida, que ele lembra do desconhecimento da doutrina da oração. Isso é uma coisa muito importante, né?
absolutamente importante. Eu fico tentado a, a expor os livros do Lau pelo gosto que eu tenho, mas eu acho que nesse momento eu quero convidar todo mundo que está assistindo a gente a descobrir o Lau. Você que ainda não leu Quem Cuida de Quem Cuida, que foi um livro que pastoreou o meu coração quando eu estava fora. Foi quando eu cheguei na África do Sul, eu me vi só. Eu não tinha mais a quem recorrer. Não dava para eu buscar nem mesmo o Lau à torta e à direita. E eu li esse livro avidamente, porque eu precisava de ser pastoreado. E foi um bálsamo para o meu coração, então fica aí a indicação, né? Só lembrando que o nome dele é Lau e o apelido é Vadislau, né? E só ele tem esse nome, né? Como ele gosta de lembrar. Ai, ai. Então, e é uma coisa curiosa. Pois é. Eu tenho a minha explicação da doutrina da oração e os problemas que eu vejo, tá? E o Lau aponta bem, a gente não sabe a doutrina da oração, a gente adora a soberania de Deus, a gente adora a doutrina da eleição e esquece que, por exemplo, João Calvino escreveu muito mais sobre oração do que sobre qualquer outro tema. Então, por exemplo, tá? Então a gente diz que é calvinista, a gente ora muito pouco para honrar esse nome. A segunda coisa é que oração é sempre um problema para crente, de qualquer espectro, de qualquer matiz. A gente sabe que devia estar orando mais, porque a Bíblia só manda a gente orar sem cessar. Então, todo mundo ora pouco. Né? Ontem eu estava fazendo a devocional com as minhas filhas, a gente está fazendo os dias se preparando para a crucificação e para a ressurreição, e a gente falou dos amigos de Jesus levou os melhores amigos para orar com ele, e eles não conseguiram orar nem por 1 hora. E é claro que as crianças perguntam, principalmente a mais nova, né? 1 hora? Mas também nem no Netflix, né? Pois é, não tem quem aguente 1 hora de oração. Aí eu falo, então, mas isso foi Jesus falando depois, né? Que depois disso ainda tem mais outra hora, né? Mas foi pelo menos 2 horas de oração. Ok, como é que eu vou explicar isso? Você falou que você tem uma galera mais ou menos jovem aí, é mais adolescente do que qualquer outra coisa, mas eu tô velho, então eu preciso fazer uma referência à minha adolescência. Mas eu acho que a maioria vai entender por conta da cultura pop. Você se referiu à oração. Você sabe qual que é o problema, meu irmão, da oração? Sabe qual que é o maior problema? As pessoas hoje entendem a oração segundo a teologia do Goku. Conhece o teólogo Goku? Juro pra você, cara. E eu vou explicar. As pessoas acham que oração é uma Genkidama, onde você tem uma pessoa concentrando a oração e todo mundo mandando a sua oração para aquela pessoa. Aí ela concentra o poder da oração e joga Genkidama sobre o problema. Eu confesso que eu toquei na TV quando eu estava assistindo. Eu não toquei na TV, mas rola aquela mãozinha em direção. Qual que é o problema? Eu vou abordar de outra forma. O problema é que as pessoas têm uma visão monista, panteísta, oriental da oração. A oração ou é uma concentração do seu ki para você mandar para alguém, e tem sempre uma Sayajin na igreja. Toda igreja tem uma senhora Sayajin. O 2, 3. Quando ela ora, ela fica loira. Coisas acontecem. E se não é isso, a oração é uma meditação. A oração é um momento de esvaziamento diante de Deus. Então, toda essa ideia de se derramar, se liquefazer na presença de Deus, é uma ideia monista. Não uma ideia cristã.
Então, quando a gente fala assim, as pessoas não têm uma ideia de oração, e aí a pessoa vira para outra que está sofrendo de ansiedade, que está passando por um problema de desconfiança com Deus, e diz assim, ora que melhora. Tudo que você precisa fazer é orar. Ora que resolve. Qual o pressuposto dessa pessoa? Se você se juntar às pessoas que estão com a mão erguida, você vai sentir poder saindo de você. E você vai se conectar a essa grande rede. Gente, isso é monismo, isso não é cristianismo. Tá? A outra coisa é, você precisa passar um tempo se esvaziando, você precisa passar um tempo baixando a pressão sanguínea. Isso é meditação. Isso é mindfulness. Isso não é oração, não, sem vergonha. Orar é reconhecer diante de Deus numa conversa franca. É que a gente desaprendeu a orar. E assim, há aqueles que estão na versão anime da oração, já receberam a sua repreensão. Mas e os que estão na versão mais tradicional, medieval da oração? Que a pessoa vai orar, ela se transforma. Parece que baixa um pastor presbiteriano nela, que ela muda até a voz. A pessoa está falando com você normal e vamos orar? Vamos, claro, vamos orar com o reverendo, geralmente é reverendo, né? Fulano, e a pessoa, o Senhor Deus, o Santíssimo. Gente, eu costumo brincar, que eu brinco porque foi meu mestre também, faz parte do conjunto das pessoas que me formaram e era um amigo pessoal, mas baixa um reverendo Onésio na pessoa, que sai até veterotestamentário na oração e a pessoa não sabe o que isso significa. E ela quer falar com Deus de maneira muito institucional. Oração é relacionamento. Oração é sentar com o seu Deus e Pai, conversar com Ele e dizer, Senhor, eu estou enfrentando este problema. Eu tenho dificuldades com isso aqui. E abrir o jogo. Eu me lembro de um irmão que eu conheço pessoalmente, inclusive, um irmão querido, né? Querido porque eu leio os livros dele, né? A gente não é BFF, mas eu me lembro do episódio do Ed Welch com David Powlison, que é bastante conhecido, em que um virou para o outro, não quero expor quem a quem, virou para o outro e disse, não consigo mais orar, porque não sei se Deus está ouvindo. E muito irmão, o outro respondeu, e quem disse que você precisa saber que ele está ouvindo quando ele garante que sim? Ora, mesmo que você não sinta que ele está ouvindo. E esse que reclamou disse que começou a orar porque tinha que habitar na fé que cria que Deus ouvia a sua própria oração, e com o tempo ele passou a sentir que Deus o ouvia. Então, é a habitação de uma fé. A gente diz crer nas coisas, mas nem sempre a gente habita nelas. É o caso da confiança. Eu digo que acredito num Deus soberano, mas eu não habito nesta teologia que eu creio. Agora, quando eu nem creio, quando eu nem sei para que serve a oração, quando eu nem pratico isso, quando eu nem conheço o que é oração, quando a gente vai ler os salmos, cara, a gente vê os salmistas sendo constrangedoramente abertos. Ao ponto de dizer assim, sabe aquele povo que não gosta do Senhor? Eu os odeio. Se o Senhor me desse um porrete e 4 paredes, eu resolvi o problema para o Senhor? Mas está aqui. Isso aqui é como eu penso, isso aqui é como eu sinto. Agora vê se há aqui algum caminho mau. E me guia pelo caminho eterno, porque eu não sei se isso aqui presta, não. E a gente vê Deus inclinando esse camarada para a sua vontade. O que você tem ali não é um indicativo do tipo odeie os inimigos de Deus. O que você tem ali é confesse com tal liberdade que até o que você tem vergonha de dizer, você está dizendo. Então, quando as pessoas confessam, Deus, eu tenho medo de sair na rua. E eu tenho medo de sair na rua porque eu tenho medo do que pode me acontecer. Então, eu estou aqui fazendo essa oração de confissão porque eu confesso que os anjos que o Senhor disse que ia mandar para mim, não acredito que o Senhor vai mandar. Que o Espírito Santo que o Senhor disse que habita em mim,
não sinto ele dentro de casa. Estou sentindo meio vazio. Começa a falar para Deus, que você vai falar assim, meu Deus, quanta coisa absurda eu acredito, quanta coisa ruim eu carrego dentro de mim. Mas é só quando você verbaliza isso que você entende, cara, eu preciso voltar nessas verdades e fazê-las habitar ricamente no meu coração. Colossenses 3,16 não manda a gente habitar ricamente na palavra, manda que a gente faça a palavra habitar ricamente no nosso coração. E essa é uma riqueza insondável que a gente não traz. E a doutrina da oração é o momento em que a gente desce da ponta do iceberg. Não é o iceberg inteiro, mas a gente começa a sair, a gente já está mais ou menos no meio do iceberg ali. Mas é uma boa você mencionar a oração por conta da tendência que a gente tem de achar que a oração é aquele poder mágico que resolve tudo só orando. E não é só orar, é orare et labutare. Traduz aí, irmão, você sabe latim. Ora et labora. Não, mas não tem. Traduz aí, irmão. Tem até discussão nisso, porque esse que você está citando é o artigo do Paulo Anglada, e parece que ele errou o latim no título do artigo. É mesmo? Rapaz, brinca não. Depois você pesquisa isso aí. Mas, voltando para essa questão da oração. Olha só, uma das coisas que a gente muitas vezes ouve, até como num gabinete, é assim, pastor, eu preciso desabafar com alguém. E tem um monte de coisa que isso significa. E me parece que um dos problemas exatamente desse eu preciso desabafar é porque essa pessoa está orando, ou não está orando, ou está orando muito mal. Boa. Vou contar um segredo para vocês aí. Ninguém vai contar para ninguém, é segredo. Isso, não conta para ninguém, hein? Isso é um segredo só para esse grupinho pequeno do Instagram. Quando eu estou fazendo as perguntas iniciais do aconselhamento, eu pergunto o que a pessoa já fez a respeito do seu problema. E quando a pessoa diz assim, eu tenho orado, eu geralmente anoto, fez nada. Eu vou confessar. Vou confessar. Veja, não é porque eu ache que Deus não vai fazer alguma coisa em resposta à oração da pessoa. Não é isso. É porque Tiago 4 diz para nós que Deus nem sempre responde a nossa oração, porque a gente pede mal. Pede para esbanjar nos nossos prazeres pecaminosos. Então, quando a pessoa diz assim, eu preciso desabafar com alguém, é porque essa pessoa não está falando com alguém. Ela, quando ora, ela manda um e-mail para Deus. Ela grava áudio para Deus. Ela não está falando realmente com ele. Eu detesto quando alguém diz assim, ensinando sobre oração, diz assim, conversa com Deus como se ele estivesse presente. Oi? Como é que é? Entende? Então, assim... Isso, finge que ele está do seu lado. Não, cara, é assim... não grave áudio para Deus. Oração não é mandar uma mensagem para Deus. É conversa aberta. Então, quando você fala assim, eu preciso desabafar com alguém, e às vezes isso é péssimo, porque às vezes o conselheiro vira o padre presbiteriano, o padre protestante da pessoa. Eu preciso confessar auricularmente, quando ela precisa fazê-lo, mas fundamentalmente para Deus. Ele é o alguém com quem você deve falar. Principalmente. Eu não estou dizendo que você não deva confessar os nossos pecados mutuamente, porque é mandamento bíblico. Não é? Até para que a gente possa receber ajuda e ajudar. Não é isso. Mas quando a pessoa diz assim, eu preciso desabafar, essa pessoa está procurando uma rede social privada onde ela poste o pecado e o pastor curta. Ela não quer ouvir de volta uma devolutiva. Ela não quer que esse pastor diga assim, olha, você acabou de me dizer uma coisa horrível e a gente precisa tratar isso. Não, eu só estava precisando mesmo pôr para fora. Não, você
está pensando, e é uma coisa assim, unida às perguntas anteriores, se você fizer uma costura rápida, você vai chegar à conclusão de que a religião cristã e a cosmovisão cristã hoje não são mais a mesma coisa. Uhum. Muita gente que é cristão de religião, mas não tem cosmovisão cristã. Então você, ou cristã reformada, se você preferir, ou cosmovisão presbiteriana, chame do que quiser, mas o ponto é que ela não enxerga a realidade da perspectiva bíblica. Porque quando você chega assim, olha, eu preciso desabafar com você, isso é catolicismo, isso pode ser até shintoísmo. Eu me lembro quando eu fazia arte marcial, há uns 20 quilos atrás, eu chegava na academia e o meu mestre dizia assim, cara, desconta no saco de pancada a frustração que você não pôde descontar com o seu patrão. Então eu estava desabafando, eu estava pondo para fora. Peraí, essa ira, essa frustração, essa amargura que eu só quero pôr para fora para limpar o meu coração, entre aspas, é uma forma de redenção não pessoal. Porque eu continuo pecando. Se eu bato no saco de pancada fingindo que ele é o meu patrão, eu estou esmurrando no meu coração o meu irmão ou o meu próximo. Tá? Anota aí a pergunta que eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Então, já peguei. Tá. Então, assim, quando a pessoa diz assim, eu só preciso me limpar e pôr isso para fora, ela faz dois erros. Ela está dizendo me limpar, desabafar, eu estou sendo meu redentor, e eu estou sendo egoísta. Eu quero resolver o problema do meu coração e eu não quero resolver o problema do coração. Tá? Então, resolver a sensação de que eu sou uma pessoa má ou a sensação de que eu estou com um problema desabafando, ela não resolve o problema. Resolver o problema é pegar essa situação que você colocou e tratar. Uhum. Tratar. Entendeu? Então, e muitas vezes esse tratamento vem de um texto que você se lembra, vem de uma pregação que você ouve. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que caminha mais por aí. Não sei se foi claro. Pois sim, Jonatas. Eu até vou dar uma parada na nossa conversa, nós três aqui, para a gente poder abrir para perguntas, né? Porque você já está bem adiantada. A gente começa com essa de Carol, porque ela é boa só para explicar um pouco mais essa questão do desabafar, que a gente está trabalhando aqui. Quando a gente fala de desabafar, o que a gente está querendo dizer? Ajuda aí, Jonatas. Quando alguém chega no gabinete e diz assim, eu preciso desabafar, não é só sobre ansiedade, tem muito mais, a coisa é bem grande. O que ela normalmente está querendo te dizer? Normalmente, ela está querendo fazer um caminho de via única. Ela fala, eu escuto, e ou eu absolvo ela, ou eu digo uma forma de absolvição. Então, você não tem essa necessidade de desabafar em culturas não católicas. Vamos lembrar disso, tá? Morei fora, eu tive contato com outras culturas, esse negócio de que eu preciso desabafar, ou seja, as pessoas precisam conversar e as pessoas precisam de um ouvido amigo. Mas, geralmente, o ouvido amigo vem com a boca junto. Não é? Nunca vem só o ouvido. Nunca ouvi falar de um ouvido amigo sem boca. Exato. E o ouvido amigo fala. O primeiro deles é Deus. É que a conversa com Deus é feita de duas maneiras distintas. Conversar significa falar, ser ouvido e ouvir calado. A gente fala com Deus pela oração e o ouve pela palavra. Acontece que nem sempre eu entendo a palavra. Eu preciso de alguém que me explique. Então eu vou até o pastor, fundamentalmente para ouvir a palavra, pregada publicamente ou explicada em privado. Explicada em privado é aconselhamento. Explicada publicamente é a pregação, é o culto. Então, nesses momentos, eu ouço o Senhor. Falar com Deus, eu faço na oração. Mas quando a pessoa vem só para falar e ela quer ir embora absolvida,
Eu entendo que boa parte disso vem da alma católica do protestante brasileiro ou de qualquer outra região, que precisa ser redimido sem um redentor. Uhum. Essa é a minha preocupação quando alguém diz assim, eu só quero desabafar, e eu estou diminuindo a pressão para a panela não explodir. Uhum. Tá? Uhum. E que o conselheiro bíblico quer não é desabafar a pessoa ou diminuir o nível da pressão para tornar a vida razoável. E quem usou essa expressão pela primeira vez, trazer as neuroses para níveis aceitáveis de convivência, foi Freud, não foi Jesus. Uhum. Jesus diz que ele quer pessoas de coração limpo. E não sujinho, mas aceitável. Uhum. Então, meu problema com quem vem desabafar é se essa pessoa quer redenção. E normalmente o que ela quer é só desabafar mesmo. Então, eu entendo que há um problema quando você só quer desabafar. E Deus não quer que você desabafe, Deus quer que você confesse. Perfeito. Tá? E, fundamentalmente, para ele sabe, a gente sabe que ele sabe, mas por algum motivo, A com H, há cura quando a gente fala com ele sobre as coisas que ele já sabe. Uhum. Às vezes, eu faço isso no aconselhamento, eu já sei o que a pessoa quis dizer, eu já sei aonde a coisa vai chegar, mas eu peço para a pessoa dizer. E a pessoa diz assim para mim, não, mas o senhor já entendeu. Eu falei, sim, eu entendi, mas eu quero ouvir. Não, mas é ruim de falar. Eu falei, eu sei, por isso que é importante você falar. E é curioso porque já aconteceu várias vezes em sessões de aconselhamento em que uma pessoa implica uma situação, ela deixa eu entender onde ela quer chegar e ela continua impassível. Quando eu falo para ela dizer, ela cai em prantos. Uhum. Então, Perfeito. mostra que há uma diferença Sim. entre eu deixar claro o que eu fiz e dizer o que eu fiz. Uhum. Entendeu? É de chegar assim, Senhor, tu sabes que sou ansioso. De você dizer assim, Senhor, eu não confio que o Senhor vai prover vestimenta para o meu corpo. Eu não confio que o Senhor vai me dar um meio ordinário e que se o Senhor não me der, o Senhor vai me dar um meio extraordinário para suprir as minhas necessidades. Uhum. Isso é diferente. Eu me sinto, eu não sei você, mas eu me sinto pior dizendo isso do que dizendo, Senhor, eu tenho problemas de confiança. Fica mais fácil, né? É menos pesado. Então, é nesse É sentido. a ideia da fuga da teoria, né? Você teoriza para fugir Isso, da coisa que pega mesmo no coração. isso, exatamente. Isso. Quando não tenta maquiar, né? Ele tenta contar por cima assim, a história para não contar completamente. Exatamente. E aí você joga, porque é o seguinte: quando você não confessa, você não diz exatamente qual é o problema, mas quando você deixa no ar e a pessoa vai tentar completar, que a gente adora completar a frase dos outros, a gente adora fill the blanks, né? A gente adora preencher o espaço em branco. A pessoa pode preencher com uma coisa mais leve, que é o que a gente está torcendo. E aí, quando a pessoa diz assim, então foi isso, aí você pensa, bom, isso acontece em frações de segundo. Isso parece ser melhor do que o que eu fiz. Eu vou por essa, é nessa que eu vou. E aí você diz assim, foi isso. E você não está tratando o problema. Uhum. Então, confessar é horrível. Confessar não é uma experiência agradável. Confessar não gera prazer. Confessar não é bom. É bom o resultado que isso gera. Mas quando a gente está dizendo até para Deus, viu? Até para Deus, quando a gente diz assim para Deus a verdade, Deus, eu estou tendo esse tipo de problema, esse tipo de desejo, esse tipo de descontrole, esse tipo de desconfiança,
É horrível, a gente chora na presença de Deus. É ruim. Perfeito. Caso a gente caia, porque o Instagram ele tem um limite de 1 hora. Eu tô achando que a gente tem tempo nem de tomar um gole d'água. Ainda quer água? Não. Já estamos ao vivo? Já. Pessoal, a gente vai esperar. Vamos esperar novamente o pessoal entrar. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se o reverendo Jonathan já entrou. Tu? Aí aqui, né? Voltamos. Caiu no aviso. Eu ia perguntar. Então, o que acontece se a gente cair? O que acontece? Explica aí. Nem precisou, né? Tem mais pergunta aqui, Jonatas. Segura Tá. aí. Até onde o planejamento do futuro é saudável? Quando isso vira ansiedade versus Ou pecado. ou pecado? Nossa, boa pergunta. Boa pergunta. Deus quer que a gente planeje, tá? Não planejar é errado, tá? Jesus diz que isso é natural. Ele conta uma parábola, diz assim: quem é que saindo para a guerra não calcula se com um exército de tantos homens não vai vencer, etc. e tal. Então, Deus quer que a gente planeje. Deus não quer que a gente viva como islâmicos em fatalismos generalizados. Mas eu acho que o limite, e é um limite tênue, mas é importante a gente setar, né, configurar esse limite, há uma diferença entre planejar e dispor os planos para que Deus os aprove e planejar e tentar controlar os fatores para que o planejamento dê certo. Então, eu peco quando são dois pecados, um em cada ponta. Eu peco quando eu não planejo e eu peco quando eu quero que o resultado do meu planejamento seja o que eu planejei. Eu não sei se fica claro isso. Mas quando eu tento controlar os resultados do meu plano, quando eu ajo como um controlador do meu destino, e eu quero ter todas as variáveis da situação na minha mão, eu entro em ansiedade, porque eu não tenho esse poder. E quando eu tento prever uma reação, planejar é o seguinte, é abrir possibilidades, planejar reações a essas possibilidades e estar sempre pronto para improvisar. Isso é um bom plano. O ansioso, ele tem um plano só. Nossa, que legal, apareceu um negócio desse tamanho assim, na minha tela. Interessante, né? Foi vocês que fizeram isso? Você já entra nessa aí. Tá bom. Então, o ansioso tem um plano, ele quer que aquele plano dê certo, e ele entra em crise quando ele percebe que o plano vai dar errado. O prudente tem sempre um plano A, um plano B, um plano C e o improviso. Então, planejar é abrir possibilidades, estar pronto para agir de acordo com a situação, porque quando você tem várias possibilidades na mão, você pode usar, às vezes, uma mescla do plano A com B, porque a situação exigiu e você tem ferramentas. Agora, tentar controlar o outcome, o resultado, isso é um problema. Percebe que Jesus está criticando isso no texto de Mateus, entendeu? Você tentar esticar a vida pela ansiedade, não muda nada. Tá? É a mesma coisa de você tentar controlar, de certa forma, o coronavírus com os cuidados de higiene que estão sendo colocados para a gente. Tá? Cara, você tem que lavar a mão sempre que pode, você tem que botar a máscara se achar que deve,
você deve tomar todos os cuidados, mas se Deus quiser que esse raio desse coronavírus te pegue, vai pegar. Agora, você não pode ser irresponsável. Agora, Deus pode usar o seu plano para te proteger. Deus pode usar a sua displicência para te expor. E Deus pode te alcançar a despeito dos seus cuidados. Então, planeje confiar que Deus sabe o que faz. Bom, Deus ouve a oração de qualquer pessoa, mesmo que ela não sinta que Ele escuta. Vamos lá. Tem um pequeno problema nessa pergunta. Como é que faz? Aí tira aqui, vocês que tiram? Como é que é? A gente tira. Quer que tire já? Não, tá bom. Eu só queria saber se era eu ou se era vocês. Vamos lá. De qualquer pessoa, Deus não ouve oração, não. Tá? Se a pergunta é de qualquer cristão, então sim. Tá? Se você é um crente em Jesus Cristo, se você recorre ao Deus como seu Pai, mas você não sente que Ele está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Tá? Deus não quer que você sinta que Ele te ouça. Deus quer que você creia que Ele te ouça e que Ele te ouve e que você o busque com base nesta crença. E se eu não sinto que Deus me ouve, Deus vai continuar te ouvindo. E se eu sinto que Deus me ouve, se você não é crente, você pode sentir o que você quiser. Tá? Que Deus vai continuar te ouvindo. Depende se você é crente, se você não é, Ele vai continuar te ouvindo ou não. Deus não ouve oração de ímpio. Deus só ouve oração em nome de Jesus. Ou seja, só por aqueles que são salvos pela graça. Mas a resposta é, se você é um crente, então sim, mesmo que você não sinta, Deus te ouve. Tá. Tem mais pergunta aí, então segura. Essa aqui foi primeiro, né? Essa aqui? Essa duas estão... Estamos ao vivo, vamos de boas. Lá vai mais uma. Rapaz. Ei, você, hein, Ana? Ei, rapaz. Eu vou tomar uma água, quando você terminar de responder, eu volto. A conexão aqui começou a ficar ruim, hein? Tá falhando. Vai cair, né? Ai. Eu posso dizer que você escreveu o seu doutorado sobre isso ou não? Pode. Então, Pode. Então eu já adiantei. É o seguinte, olha só, essa pergunta, quando você posta aí, todo mundo vê, é? Vê. Ei, desgraça, não posso fugir. Vamos lá. Essa pergunta, como conciliar cristianismo e psicologia, ela é histórica, ela é longa, ela não depende da perspectiva, você vai responder de maneira distinta, tá? A pergunta que você me fez, essa pergunta que foi feita aí, ela é pelo menos 2 capítulos da minha tese de doutorado, tá? Eu não creio que a gente deva conciliar psicologia com cristianismo. Essa pergunta já carrega o pressuposto de uma das... Então, pera um pouquinho, Jonatas. A gente não sabia disso, mas aparentemente só a gente que vê a pergunta. Você viu a pergunta, Viviane? Sim? Eu acho que só quem vê é quem nos segue. Tem gente que está assistindo a live e não nos então segue. a gente lê a pergunta. A gente lê a pergunta novamente aqui. Não precisa. Muda para a próxima. Aproveita. Então, peraí. A pergunta é basicamente o seguinte. Como conciliar cristianismo e psicologia? E ela segue uma outra pergunta que é: um cristão pode ir para um psicólogo? Então, são 2 perguntas numa só. É aquela, né? Você paga 2, é o melhor. Paga 1, leva 2. Pois é, né? Tá saindo caro. Mas em época de coronavírus a gente baixa o preço para manter a lojinha aberta. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa,
que você deve saber é que não existe só uma opção. Tá? Dentro do espectro cristão reformado, existem pelo menos 6 possíveis respostas a essa pergunta. Eu defendo uma escola diferente das clássicas. Existem 5, elas foram construídas ao longo da história. Não é assim, elas não nascem de agora. Nós estamos falando de que, basicamente, a gente começou a dar respostas mais claras para essa pergunta a partir final dos anos 60, início dos anos 70, porque até então você tinha respostas vindo só de um lado, né? E aí veio alguém e disse, eu tenho uma resposta distinta, que foi o Jay Adams. Depois dele, várias pessoas tentaram responder essa mesma pergunta e vieram com respostas diferentes, tá? Então, existem pelo menos 6 maneiras de você responder à pergunta como conciliar cristianismo com psicologia. E essa pergunta está formulada da perspectiva do integracionismo. E no Brasil a gente só conhece integracionismo e aconselhamento bíblico. Mas, assim, aconselhamento bíblico vai dizer não se concilia a psicologia com o cristianismo. O integracionismo vai partir do pressuposto de que são conciliáveis e ele quer saber como. Mas, por exemplo, a psicologia cristã como escola também não quer conciliar. Ela quer refazer a psicologia a partir de pressupostos cristãos. A psicologia transformacional não acha que isso seja a pergunta que se faça. Porque uma vez que o psicólogo é cristão, as coisas se organizam automaticamente na mente de alguém transformado pelo Espírito. E por aí vai. Como eu disse, é uma pergunta complicada que normalmente a gente quer uma resposta simples e rápida. Então eu vou dar a minha resposta. Então, da minha perspectiva, que a perspectiva, tem várias perspectivas, da minha perspectiva do aconselhamento redentivo, eu não quero conciliar, eu quero redimir. Então, eu quero redimir a matemática, como eu quero redimir a psicologia, como eu quero redimir a filosofia, como eu quero redimir a geografia, porque eu quero ver toda a ciência prestando glórias ao Redentor, que é o Rei sobre toda a criação. A segunda pergunta, portanto, devo procurar um psicólogo cristão se eu precisar de ajuda? De novo, essa pergunta está cheia de pressupostos. Uhum. André, você praticamente entendeu a minha resposta. Se você ler, não só meu doutorado, eu estou escrevendo um livro e vai ter outros onde eu vou colocar isso de uma maneira mais fácil, porque não é uma resposta tão simples. Tá, Você quer uma resposta, a pessoa quer uma resposta assim, sim ou não? Dá para conciliar sim ou não? Não se trata de conciliar. É uma ciência eivada de pressupostos contrários à nossa fé. E que podem ser e devem ser dobrados ao senhorio de Cristo. Mas se isso é verdade para a psicologia, é verdade para qualquer disciplina do espectro do saber humano. Tá? Segundo ponto, devo procurar um psicólogo cristão? Pois é. Como eu disse, nem todo mundo que é cristão tem cosmovisão cristã. O que eu acho que você tem que procurar, e é claro que eu vou defender o meu peixe, eu acho que você tem que procurar alguém que expose pressupostos bíblico-reformados. Tem que ser bíblicos e, de preferência, de origem reformada. Da minha perspectiva, o melhor é você procurar um conselheiro redentivo. Nós já falamos sobre isso, Ronaldo, mas é uma boa oportunidade de dizer novamente para um público diferente. Os conselheiros redentivos são animais raros no mercado. Somos em poucos. Está ficando pronto, essa é a boa notícia, o curso de aconselhamento redentivo para você praticar esse negócio.
Então eu diria que é o seguinte, o fato de um psicólogo ser cristão não significa nada, não é uma garantia de que você vai receber um tratamento digno. Digno de quem? Do rei. Digno de Cristo. O fato de alguém ser cristão não significa necessariamente que ele vai fazer, por definição, um trabalho que honre o Redentor. Então, quando a gente fala assim, eu quero um conselheiro cristão, eu entendo que o ímpeto da pergunta é, eu quero um cristão psicólogo e não um psicólogo cristão. Eu quero que, antes de tudo, a pessoa que vai me tratar me veja como um cristão e seja um cristão comigo. Acontece que quando você... O pessoal está brincando com o link aí, é o link do quê? Da minha tese? Não, é da FIDS Reformata. Mas eu tô Ah, pensando, meu artigo. é porque é seu artigo. Tá. Eu vou mandar o caminho para você acessar. Eu chutei o link para ver se ele ia rolar, mas já vi que não rola. Então, o melhor caminho vai ser dizer, pesquisa no Google Jonatas Abdias, FIDS Reformata, e você acha. Ok. Ok. Aliás, que eu acho que é um bom... Esse é um primeiro artigo de 4. Eu estou apresentando o mapa e vou apresentar a sexta escola, que é a minha escola, no final dessa série. Tá? Num segundo momento, que é o segundo artigo que eu estou preparando, eu explico o que está por detrás de cada uma dessas escolas e como é perigoso você, não conhecê-las e, 2, se submeter a alguma delas. A depender da escola, você vai ter maior ou menor potencial de dano. E eu reconheço isso. Tá? Não acho que todas sejam terríveis. Eu acho que tem coisa melhor e tem coisa pior. E eu acho que no topo dessa cadeia está o aconselhamento redentivo. Por óbvio, não vou mentir. Eu acredito que é o topo da cadeia, você também acredita nisso, porque nós sabemos do potencial do aconselhamento redentivo, nós já vimos o que o aconselhamento redentivo pode fazer, e ele é, em vários aspectos, superior às propostas que vêm sendo apresentadas aqui. Falando do jeito como eu estou falando, pode parecer o que não é. O problema é que eu nem sempre fui conselheiro redentivo, eu fui ganho para a coisa. Eu fui conquistado para essa escola. E hoje eu sou um promotor dessa escola. Tanto é que vai sair para o segundo semestre um curso onde eu vou treinar pessoas para fazer exatamente isso. Então, não interessa se a pessoa é isso ou aquilo. Se ela tiver um pressuposto bíblico e souber fazer um aconselhamento biblicamente centrado, com uma cosmovisão decente, essa pessoa é quem você deve procurar. Um psicólogo cristão não é uma segurança de que ele não vai usar psicologia somente, de que ele não vai fazer uma série de problemas que eu vou denunciar no primeiro artigo e no segundo. Lembrando que esses artigos são acadêmicos, então a linguagem pode ser um pouco... como é que a gente pode dizer? Indigesta para alguns. Tá? Então, não tem a linha de aconselhamento redentivo. Que eu saiba, não temos nenhum local hoje que desenvolva como linha de pesquisa, oficialmente falando, o aconselhamento redentivo. Eu tenho orientandos no mestrado e no doutorado, alguns aqui no Brasil, mas a maioria fora. Eu ainda oriento para a universidade lá de Potchefstroom, que estão tentando desenvolver alguma coisa na área de aconselhamento redentivo. Mas o que eu quero que vocês entendam não é que a gente deva desenvolver-se só academicamente na área de aconselhamento. O que hoje eu e o Vadislau entendemos que é a maior preocupação da igreja é gente praticando aconselhamento redentivo. Então, hoje o que a gente quer é gente fazendo, mais do que gente estudando. Entendeu? Gostou, quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado? Top, vai. E eu estimulo. Há muito o que ser discutido
há muito que ser ampliado, há muito que ser desenvolvido no aconselhamento redentivo, o potencial é tremendo. Mas, mais do que isso, o que a gente precisa é de gente fazendo isso na igreja. Porque se você tiver gente fazendo isso na igreja, e tem gente fazendo isso por aí, eu não sou o único, tem muita gente fazendo isso por aí, nós somos desconhecidos. Então, quem sabe, né? I have a dream. Eu tenho um sonho. E nesse sonho eu vejo todos nós, conselheiros redentivos, criando uma associação onde a gente possa ser identificado, entendeu? Onde uma pessoa possa dizer, eu sou um conselheiro redentivo, e você ter certeza de que essa pessoa está fazendo é certificada. E que você vai ter um tratamento com tudo isso que você está ouvindo aqui. Então eu espero que esse sonho se torne realidade, né? Olha, ô Jonatas, desculpa te cortar, você está empolgado aí no Martin Luther King, mas assim, tem uma outra pergunta que é quente, eu queria que você... Pra quê, né? Porque eu prefiro que você responda do que eu ou o Rodrigo, entendeu? aquela lá. Manda ver. Aqui, né? Então segura aí. Se ansiedade implica necessariamente desconfiança em Deus, por que certos remédios atenuam a ansiedade, ainda que a questão da confiança não tenha sido resolvida? Não é uma pergunta difícil. Me perdoe a maneira como eu vou colocar, mas eu preciso simplificar um pouco a questão. Por um motivo muito simples. A alma se expressa no tempo pelo corpo. O nosso corpo, ele é um mediador. Ele expressa a alma na realidade, mas também traduz a realidade para a alma. Tá? Então as coisas são percebidas e expressadas pelo corpo. Tanto é que a gente chama isso de ato-estrutura. É um todo mais complexo do que a gente geralmente se refere à simplicidade, mas é toda uma estrutura que atua sobre a realidade com base no ser interior. Então, o que acontece é que alguns remédios, eles interrompem a sua possibilidade de expressar a sua ansiedade. Fato é que quando você interrompe os remédios, a ansiedade ainda está lá, prontinha para sair. Então, o que é que o remédio faz? O remédio tranca o cachorro que quer entrar do lado de fora. Ele está lá e você está protegida do cachorro. Quando essa porta chamada remédio abre, o cachorro se esgueira e entra. O aconselhamento não é uma porta que mantém a ansiedade fora do coração. Me perdoe a expressão, mas isso tem que ser entendido dentro do contexto, porque esse cachorro é malvado. Ele não pete. Tá? O aconselhamento quer matar o cachorro que vai entrar e morder o seu coração. Então, acho que cachorro fica meio ofensivo. Então, vamos chamar de animal, de fera. Tá? O remédio mantém essa fera para o lado de fora da casa, do coração. O aconselhamento quer matar a fera. Ele quer resolver o problema, ele não quer manter o problema distante. Então, um remédio, ele vai atuar sobre o corpo, mas ele não atua sobre o coração. Quando os efeitos do remédio baixam, você ainda está lá, ansioso como estava, com os mesmos temores que estavam. Para muita gente, é suficiente tratar as implicações, os derivados da ansiedade, como, por exemplo, a manifestação dela. Os sintomas. O que a gente chamaria de sintomas. Para o aconselhamento redentivo e para o aconselhamento bíblico de maneira geral, não. O que nós queremos é uma mudança que glorifique a Deus e que não somente resolva o problema. Resolver o problema a gente pode resolver de várias formas. Não só tomando remédio. Mata-leão também resolve muito bem alguns problemas. Não é? Então, uma pessoa inquieta, não é? Uma pessoa muito inquieta, você dá um sossega nela, resolve o problema, mas a pergunta não é como resolver o problema necessariamente. Eu acho que a pergunta correta é como resolver o problema de maneiras que Deus seja glorificado e o nome do Redentor exaltado.
Então, quando a gente quer buscar esta resposta, então outras possibilidades aparecem. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma... É porque foram algumas perguntas, mas muitas são parecidas e a gente Tem uma aqui tá... na tela. Tem, a ah, Carol tá pedindo uma explicação a respeito do que você está falando, que é o uso do remédio para estabilizar a crise. tá. Existem várias formas de você estabilizar uma crise, o remédio é só uma delas. Conselheiros, de maneira geral, de ordem religiosa, vamos colocar assim, porque normalmente no Brasil você tem mais conselheiro bíblico, mas existem conselheiros integracionistas, existem várias opções. Mas geralmente, quem não é médico não trabalha com remédio. Eu não sou médico. Então, para mim, remédio não está na mesa, tá? Mas você não trabalha em associação com o médico? Trabalho. Eu tenho uma médica tiracolo que não me autorizou a dizer o nome dela, mas eu tenho uma neurologista que me ajuda, não é a única médica que eu conheço, mas eu tenho vários profissionais da área de saúde que podem me auxiliar se preciso for. Mas você não entende, então, que esse profissional é um aliado? Depende com o que você quer dizer por aliado. Geralmente o que a gente quer é um remedinho para dar uma segurada, para estabilizar o problema, para então eu conseguir. Geralmente o que a gente quer é isso. No meu entender, isto é uma forma da gente fazer um bypass. É um ganhar tempo, é um atalho. A gente não quer fazer o caminho todo para estabilizar a crise. Muitas coisas, não todas, mas se você tiver um bom conhecimento de fisiologia e você tiver um bom conhecimento daquilo que gera esses efeitos em espelho da fisiologia através de uma conversa, através de um convite a uma imaginação, alguns desses efeitos bioquímicos podem ser reproduzidos em escala menor, por óbvio, no corpo da pessoa. Mas eu não opto, pessoalmente, por utilizar qualquer tipo de atalho, nem que seja para estabilizar a crise. Eu já tratei pessoas que a crise foi estabilizada sem remédio, usando para isso só aconselhamento redentivo. Não é mágica, nem tampouco magia, nem é tecnologia, é o poder do Espírito Santo mesmo, tá? E eu acho que quando a gente diz assim, e o componente físico, como é que você trata? Eu trato da perspectiva bíblica. Você tem várias vezes, nos Salmos, por exemplo, a alma sendo tratada e os efeitos físicos acontecendo. A gente chama bonitinho hoje de psicossomatismo, de efeitos psicossomáticos, mas se é verdade que acima de tudo está a alma e o corpo expressa a alma, corpo sem alma é morto e alma sem corpo está a presença de Deus, a consciência está lá, existem almas sem corpo pedindo para que Deus as vingue, mas não existe um corpo na sepultura batendo no caixão. Vamos pensar. Então, o caminho mais rápido para a gente tratar o corpo ainda é acessar a alma. Porque se você trata a raiz, você alivia esses sintomas. Mas eu não uso desse artifício. Eu, particularmente. E não tenho tido nenhum tipo de problema. E quando a raiz do problema é de ordem física, eu não sou a pessoa indicada para tratar. Eu não sou médico. No máximo que eu tenho é aquelas coisas de vó, né? Aquelas coisas de, entendeu? Como é que é o aconselhamento com coronavírus? Chá, limão, mel, própolis, muita oração. E hidroxicloroquina. Mas bem é que tá. E eu deixo isso pro médico. Entendeu? Claro. Jonatas, só para ficar claro daquilo que você está dizendo, eu vou falar mais um pouquinho, aí você rebate como um ping-pong. Fernando.
Porque pode parecer, para quem está te ouvindo, que você está basicamente dizendo assim, vamos fechar as farmácias. O que Eu você... sou hipocondríaco, como é que eu faria isso? Isso. O que você está dizendo é que existem problemas físicos que devem ser tratados por médicos. Problemas do coração são tratados pelo aconselhamento redentivo mediante a palavra de Deus. Sim. Aí, somando a isso, junta com essa pergunta que Arthurzinho fez agora, mas como você vai saber se isso é físico ou se isso é do coração? Bom, como conselheiro, eu tenho no meu questionário uma pergunta que me permite ter contato com o médico dessa pessoa. Então, você tem uma pergunta lá, você tem um médico de sua confiança, eu posso entrar em contato com ele? A outra coisa é, se eu não sou treinado, meu treinamento é um pouco mais avançado, por óbvio. Eu hoje já consigo discernir um pouco disso, até porque eu tenho um conhecimento pequeno, mas um conhecimento razoável em fisiologia, porque fiz mestrado, e no mestrado a gente teve uma matéria sobre fisiologia e aconselhamento. Eu, como autodidata, continuei dali, tentando procurar conhecer um pouco mais, mas tudo que eu tenho de conhecimento acumulado de fisiologia me serve só e tão somente para dizer, procura um médico e faz um check-up para mim. Eu não dou receita e eu não digo que o problema é físico. Quando eu estou desconfiado que o problema não é um problema da alma, exceto se for uma coisa muito pequena, tinha uma senhora que eu aconselhei, e eu quero que vocês me ouçam com atenção, porque eu não dei uma de médico, mas tinha uma senhora que eu aconselhei que ela tinha insônias terríveis, e ela queria muito voltar a dormir. E me procurou. Ela estava desconfiada que aquilo era um pecado, que ela leu no Salmo 4 que ela devia, em paz, se deitar e logo pegar no sono. E a gente estudou o Salmo 4, estudamos 150 salmos. Eu já estava assim, depois de algumas semanas, eu ficando desesperado, porque a mulher, para mim, era praticamente uma santa. Não tinha coisa que eu não tivesse vasculhado. Ela foi super aberta, super disposta. Ela não estava tentando me enganar. Genuína. Ela queria muito dormir. E aí eu percebi que assim eu não estava encontrando nada que fosse realmente um grande problema. É que assim, você ficar conversando com um pecador sobre pecado, você passa a vida conversando sobre o assunto, né? Então eu estava tentando buscar alguma coisa que fosse a razão dela não ter sono. E cada dia era uma coisa, então não parecia ter um motivo. Aí eu voltei, até por conta da orientação do Paul Tripp, quando você chega num beco sem saída é porque você falhou na coleta de dados. Aí eu voltei para o início do aconselhamento e comecei a coletar dados novamente. Então, uma coisinha muito... um detalhezinho que mudou. Ela já estava na menopausa. Então, problemas hormonais era uma questão. Pedi para ela procurar um médico dela, para ela ver se ela estava equilibrada, tudo certinho. E ela estava fazendo reposição hormonal, tudo bonitinho. Tudo isso foi sendo colocado em ordem. E nada dessa mulher dormir. E aí ela comentou que a vida toda ela comia 2 maçãs pouco tempo antes de dormir. E ela continuava comendo maçã. E aí eu pedi para ela descrever uma rotina e saiu a seguinte frase. E aí eu como as minhas 2 maçãzinhas e vou para a cama. Eu falei, parou, como é que é? Maçã antes de dormir? Ela sempre comia a vida toda e tal. Aí eu expliquei que quando a gente envelhece, nosso corpo reage diferente aos mesmos estímulos. E que maçã tem uma enzima que nos desperta e que é mais forte que cafeína. E que se você quiser substituir café por alguma coisa que te acorde de manhã, a melhor opção é a maçã. Isso é cultura geral. Eu só tinha ela disponível no momento. E o que eu fiz? Eu pedi para ela pegar as 2 maçãs e tirar da ceia para o café da manhã. Ela pulou, deu 3 giros no ar. Eu não quero, minha maçã e tal. E aí ela cedeu.
Em 2 dias ela estava dormindo. E acabou o aconselhamento. Fim. E não era a maçã da bruxa má, né? Não, era maçã. E não era aquela do conhecimento também do Éden, né? Mas você repara, eu não acho, que está. Eu estou escrevendo um curso que eu vou falar sobre o ser humano, a antropologia no aconselhamento. O Heath Lambert, por exemplo, diz assim: problemas podem ser físicos, espirituais ou os dois. Eu, por conta da antropologia do aconselhamento redentivo, já acredito que não tem problemas que não envolvam o ser humano inteiro. Então, quando você diz assim, eu posso usar de algum tipo de ajuda? Pode. A pergunta é de que tipo de ajuda nós estamos falando. Porque muitos desses remédios têm pressupostos por detrás. E eles têm efeitos colaterais. Eu gostaria de estender esse assunto, mas não dá, é muito longo. Então, eu posso depois indicar para quem quiser alguns documentários. Mas os nomes desses documentários são muito agressivos. Mas o documentário em si é muito interessante, não é? Por exemplo, Psiquiatria e Indústria da Morte. Ele está gratuito no YouTube. Não leve em consideração o nome. Assiste como quem quer ouvir. E você vai ver algumas coisas interessantes sobre a história de alguns medicamentos. O que falta a nós é desconfiar que talvez a ciência, a deusa de onde todo mundo está esperando a solução dos seus problemas, a deusa ciência que vai curar a humanidade do coronavírus, ela é como qualquer ídolo, cara. Ela é cega, surda e muda. Tem horas que ela não responde nada, não. Perfeito. E a gente está aí tentando achar respostas. Então, eu acho que um pouco mais de ceticismo ajuda nesse momento. Mas um pouco. Eu não estou dizendo fechar a farmácia, porque eu adoro ir à farmácia. Eu não estou dizendo parar de produzir medicamento. Adoro tomar remédio. Se tem uma pessoa que é a favor de tomar remédio, essa pessoa sou eu. Mas eu estou perguntando que remédio. Entendeu? Não é se a gente deve ou não tomar remédio, mas qual. Sim. Jonatas, a gente está caminhando para o final. Nós já estamos há quase 2 horas de conversa. Então, esse negócio não acaba, não? E tá muito bom mesmo, assim. E muita coisa, eu tenho certeza que ainda muita coisa ainda poderia ser dada. Então, vamos lá. Antes de encerrar, para te dar a palavra mesmo de esperança diante dessa relação da ansiedade, a gente quer ouvir realmente o que a esperança tem a ver com a ansiedade, e você pode encerrar mesmo com essa palavra pastoral mesmo. E eu vou dar 2 minutos só. Mas assim, só lembrando para o pessoal que está nos assistindo, algumas coisas que você pode buscar. Primeiro, o artigo que eu já mencionei, ele é um pouco técnico, é uma pequena porção da tese de doutorado do Reverendo Jonatas, que é você procura, o mais fácil é procurar no Google, Jonatas Abdias Fides Reformata. É a revista que foi publicado o artigo, que o artigo tem um título maior, vai ficar mais difícil procurar. A segunda coisa, você pode procurar no Spotify uma conversa que eu tive com o Jonatas Abdias também sobre aconselhamento redentivo. E eu acho que você vai achar basicamente procurando por Theomedia Cast, de podcast, né? Theomedia Cast, Jonatas Abdias. Acho que ou bota aconselhamento redentivo. Eu não sei como tá lá no Spotify, mas dá para achar fácil. E se não achar, me pergunta que eu também apresento. E, por fim, nós aqui da IPCC, tanto eu quanto o Rodrigo, vamos estar atentos a esse curso que Jonatas está preparando. É coisa fina, é coisa boa, é coisa para a igreja, não é coisa para doutores, não é coisa para quem é acadêmico, é coisa para a igreja mesmo, para preparar irmãos e irmãs, para aconselhar irmãos e irmãs dentro dessa estrutura da própria igreja e como a gente suportar um ao outro. Então, assim que sair, a gente vai compartilhar isso aí, a gente vai divulgar,
que nossa ideia é realmente capacitar mais e mais pessoas, seja na igreja Casa Caiada ou qualquer outra igreja, para que... então você procura aí, Theo Media Cast, Jonatas Abdias, tá aí no Spotify, também tem no Deezer, e acho que também tem no iTunes, no podcast lá do iPhone. Para finalizar, então, não sei, Rodrigo, quer falar alguma coisa? Vou falar. Jonatas, nos dá uma esperança diante da ansiedade. Meu irmão, brincadeira inclusa, eu não posso te dar esperança, mas Cristo pode. Se ansiedade é pecado, Cristo morreu por ela na cruz. Se ansiedade é pecado, o Senhor Jesus resolve. E ansiedade é um problema que está na categoria do pecado. Esperança é um assunto que dá para fazer um podcast de mais de 1 hora só sobre o tema. A esperança é alguma coisa que a gente abriga no coração. Esperança não é alguma coisa etérea, longe da gente, que está vagando por aí e que você deve buscar para você. Não, você tem no seu coração 3 afeições básicas: fé, esperança e amor. Então, esperança, fé e amor podem estar ancoradas em lugares errados. O que eu peço para você é: tenha a esperança de glória que Paulo se refere em Romanos 5 e que está na Bíblia como um todo, mas em específico o de Timóteo. Agora eu não me lembro se é 2 Timóteo 1:1 ou se é 1 Timóteo 1:1, onde Paulo se refere a Jesus como a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança porque ele não vai dar algo para nós, ele vai se dar a nós. E ele vai atuar em nosso coração. Então, há esperança para quem sofre de ansiedade? Há. E não é do tipo para sobreviver à ansiedade, é esperança para se ver livre dela para sempre. Qualquer dia desses, irmão, qualquer dia desses, você senta comigo para falar de uma coisa inusitada. Eu ia falar para uma igreja aqui em São Paulo, mas por conta do quarentena foi cancelada a programação. E era uma entrevista, porque vazou que eu não sofro de ansiedade. E eles queriam conversar com alguém que não tem ansiedade. Como é isso? Olha, eu tenho vários outros pecados, não vá também achando que é grandes coisas aqui, não. Né? Mas ansiedade é uma coisa com a qual eu lutei muitos anos e que hoje eu posso dizer que estou livre. E eu conheço outras pessoas também. Não é uma coisa do tipo, você não tem ansiedade porque você é doutor em aconselhamento redentivo. Então, para eu ficar livre da ansiedade, tem que fazer um doutorado. Não, provavelmente se você fizer um doutorado, a ansiedade vai ser o seu problema. Especialmente no doutorado. Pois é. Mas, e esse foi o momento em que Deus me colocou à prova, sem sombra de dúvidas, para ver se eu realmente era ansioso. A esperança, com H, é Cristo Jesus. Há esperança? Há. E quem é a esperança sem H? Jesus Cristo. Então existe esperança sem sombra de dúvidas. Procure alguém que saiba dar essa esperança. Entendeu? Arthur, não existe um limite entre uma coisa não vira outra. Pecados podem gerar doenças, mas a sua doença será outra. Eu estou pedindo para você definir a ansiedade de outra forma. Eu estou pedindo para você entender que não existe uma ansiedade que é pecado, outra ansiedade que é doença. Eu estou dizendo que todas as 13 ansiedades do DSM-5 podem ser encontradas na Bíblia classificadas como pecado. Existem doenças no DSM? Existem. Isso aqui é uma afirmação polêmica que não vai dar para explorar. Mas elas não enchem as mais de 300 páginas do livro. Não, eu acho que, assim, não dá 70 páginas um DSM decente. Tá? Então, defina diferente. Defina a partir da perspectiva de Deus. E haverá esperança para você. A grande esperança que tira a nossa ansiedade do nosso coração está no texto de Paulo. No texto de Jesus em Mateus. Deus sabe do que você necessita. Deus conhece você. Ele não vai deixar faltar.
descanse nele e viva a sua vida. Esquece isso. Viva a sua vida. Deus já cuidou do essencial para você ter a liberdade de fazer o que precisa ser feito. É isso. É 1 Timóteo capítulo 1 que fala de Jesus como nossa esperança. 1 Timóteo 1:1, não é? Que Paulo se refere a Jesus como nossa esperança. Obrigado. Perfeito. Jonatas, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nós ficamos muito contentes. Foi uma conversa muito boa. Eu espero a gente poder fazer mais disso aqui. Foi uma experiência bem, bem legal mesmo. E... Obrigado a vocês. Eu já estreiei nesse negócio de Instagram com 2 horas de live, hein? Haja papo. Olha, manda um abraço e um agradecimento especial para a Marcela, que está aí atrás da porta esperando para você lavar a louça. Ansiosa esperando você lavar a louça. Então, sim. E eu sei que ela está acompanhando a gente aqui também. Deu para ver que ela estava também assistindo. Manda um beijo nas meninas. Uma saudade enorme de vocês. A recíproca é verdadeira, tá? As meninas falam das suas crianças o tempo inteiro, sentem saudade, acompanham vocês. Então, manda um abraço para a Drica, para sua família, tá? Manda um abração para a igreja, que eu não conheço pessoalmente, só conheço esse brother aí. Mas porque você vai. Ele esteve lá pessoalmente conversando comigo. Todo mundo que eu conheço na igreja está na mesma tela. Mas manda um abração. E assim, Deus queira que no futuro próximo a gente tenha uma rede onde a gente possa se ajudar mutuamente e se abençoar mutuamente com aconselhamento redentivo, porque muita coisa que a gente tem pé atrás é porque a gente não experimentou. A partir do momento que a gente experimenta a liberdade de certas coisas que para o mundo é insolúvel, não entra na cabeça, como a ansiedade pode não ser doença, e aí você se vê que você é livre, pode ser livre disso, isso muda a sua perspectiva, tá? Mas uma coisa é preciso, que você acredite que Jesus sabia do que estava falando quando ele falou que ansiedade era um pecado contra Deus. Então acredite nisso e haverá esperança para você. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão aí nos acompanhando. Tchau, pessoal. Mas calma. Calma que Rodrigo tem um aviso para dar. Bom, a gente vai ter mais outro. Esqueci completamente. Acorda, cara! 2 horas depois, o Rodrigo tá Offline. Galera, semana que vem a gente vai ter uma nova live, com o reverendo Jean Francesco, certo? Então, direto do Kelvin, lá nos Estados Unidos. Direto do Kelvin, lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai estar definindo o dia e hora e vai estar anunciando para vocês direitinho, tudo organizado. Já então, tem um tema? A gente vai definir tema com ele também. Ele deu carta branca para a gente. Então, a gente vai sentar e se organizar. Mas fiquem ligados no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente avisa dia e hora. Deus abençoe. Obrigado, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Foi um prazer. Tchau, Valeu.